Olá, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador e trazendo a você as histórias e os ensinos do Evangelho à luz dos princípios que compõem o Espiritismo. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe com paz e amor em nossas mentes e em nossos corações. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre Jesus, o maior educador da humanidade, trazendo para nós sobre Jesus e a aprendizagem. Também continuando o estudo que estamos realizando sobre o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, hoje nós vamos focalizar no amai os vossos inimigos. E damos continuidade também à vida e obra de Paulo de Tarso, esse que é o maior apóstolo do Evangelho. No final, reservamos o espaço para responder a sua pergunta. O programa é ao vivo e você pode participar através do YouTube e também do Facebook da Web Rádio Cristo Consolador. Não deixe de enviar o seu comentário, enviar a sua pergunta, dar o seu alô, que teremos o maior prazer de trazer aqui ao nosso programa. Muito bem, vamos então para a nossa primeira parte. Vamos hoje saber como Jesus trabalhava o processo de aprendizagem. Ele, que é o nosso grande mestre, maior mestre de todos que conhecemos na história humana. Cativar e estimular o educando, seja ele uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, para que ele queira aprender, é, sem nenhuma dúvida, uma arte sublime. A pergunta que nós podemos realizar é como Jesus conseguiu influenciar decisivamente 12 homens, ou seja, seus 12 discípulos, para serem seus fiéis seguidores. Que estratégias, e estratégias poderosas, utilizou Jesus para magnetizar multidões que, embevecidas, ficavam horas ouvindo seus discursos? Quais recursos Jesus manejava para levar homens e mulheres a se transformarem moralmente? Essas são as perguntas que vamos procurar responder, tendo em vista que tratamos do maior mestre de todos os tempos e que, segundo as informações espirituais, é o nosso governador planetário, o espírito mais perfeito que Deus concedeu à humanidade conhecer. Vamos trazer para a nossa reflexão João, evangelista, na abertura do seu evangelho, ou seja, capítulo 1, versículos 1 a 5. Nesses versículos, João, bastante inspirado, nos dá a dimensão da grandeza de Jesus Cristo. Vamos então passar a palavra a João, abrindo aspas. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava, no princípio, junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Fechando aspas, esses são os versículos 1 a 5 do capítulo 1 do Evangelho segundo João. Bem, vamos fazer o entendimento dessa passagem. João refere-se à criação do planeta Terra e sua habitação gradativa pelas almas humanas. Criação e povoação que foram coordenadas por Jesus desde o princípio do planeta, estabelecido como governador do orbe. Portanto,
temos a consideração que Jesus é espírito puro, perfeito, em comunhão com Deus, co-criador, motivo pelo qual o evangelista João afirma que tudo o que aqui existe foi feito por meio dele, ou seja, sobre as ordens de Jesus, que obedecia, por sua vez, às ordens de Deus. Essa é a interpretação espírita deste trecho inicial do Evangelho de João. Nessa interpretação, não há confusão entre pai e filho, ou seja, entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho. São personagens distintos e sem visão de... E sim, nós temos aqui a visão de comunhão entre um e outro, de sintonia plena. Portanto, quando fazemos referência a Jesus, estamos fazendo referência a um espírito sublime, aquele que chegou ao máximo da perfeição permitida pela lei divina e que auxilia o próprio Deus na regência do universo em todas as suas dimensões. Portanto, a visão espírita sobre Jesus é bastante ampla e profunda. Entender e aprender o educador Jesus é renovar e transformar o processo de ensino e aprendizagem humanos. Ninguém antes dele e nem depois de sua vinda se fez mestre. Mestre com o M maiúsculo. Ninguém, a não ser ele, revolucionou a história humana, marcando o fim de uma era com o começo de outra. Assim, vamos trazer para a nossa reflexão sobre esse papel de Jesus o autor espírita Leon Denis, o filósofo do espiritismo, o apóstolo da doutrina espírita, que vislumbra Jesus numa visão espiritual na sua obra Cristianismo e Espiritismo. Então, passando a palavra a Leon Denis, vamos abrir aspas. Das esferas de luz, onde tudo é serenidade e paz, desceu o Cristo às nossas obscuras e tormentosas regiões, para mostrar-nos o caminho que conduz a Deus, tal o seu sacrifício. A efusão de amor em que envolve os homens, sua identificação com eles, nas alegrias como nos sofrimentos, constituem a redenção que nos oferece e que somos livres de aceitar. Outros, antes dele, haviam induzido os povos ao caminho do bem e da verdade. Nenhum o fizera com a singular doçura, com a ternura penetrante que caracteriza o ensino de Jesus. Nenhum soube, como ele, ensinar a amar as virtudes modestas e escondidas. Nisso reside o poder, a grandeza moral do Evangelho, o elemento vital do cristianismo. Fechando aspas, então essas são palavras de Leon Denis, que estão publicadas no livro Cristianismo e Espiritismo, quando ele, então, está aqui falando de Jesus enquanto mestre, educador da humanidade. Nos chama a atenção, nesse texto de Leon Denis, a seguinte frase, abrindo aspas. Nenhum o fizera com a singular doçura, com a ternura penetrante que caracteriza o ensino de Jesus. Fechando aspas. Portanto, nós temos aqui, segundo Leon Denis, um terno e doce educador, nem por isso sem energia, mas fazendo sobressair o amor pelo outro, o respeito ao educando, o interesse pela pessoa, o espírito reencarnado. Muito bem, nós já dissemos em programas passados que o exemplo é a grande força da educação. E hoje estamos aqui ressaltando
que o amor é a base, o sustento e o alimento do ato de educar. Aqui nós temos que fazer uma pergunta. Afinal, o que é o amor? Em que consiste o amor, já que ele é a base da educação e é a base dos ensinos do nosso Mestre Jesus? E mais, como o amor pode ser utilizado pelo professor ou pelo pai? O professor lá da escola, o pai e a mãe na família. Como eles podem utilizar o amor na educação das crianças, dos seus alunos e dos seus filhos? Bem, nós precisamos responder a essas duas perguntas. Primeiramente, o conceito de amor, o entendimento sobre o que seja amor. E, na sequência, como utilizar o amor na educação. Somente assim nós vamos conseguir compreender a afirmação que muitos educadores fazem, que educar é um ato de amor. Aliás, nosso José Herculano Pires, esse grande educador espírita, também faz essa afirmação. Educar é um ato de amor. Mas o que é esse amor? E como, então, aplicá-lo nessa educação? Bem, a resposta, ou as respostas a essas perguntas, nós teremos no próximo programa. É isso mesmo. Porque nós estamos fazendo um passo a passo. Não queremos aqui queimar etapas do nosso aprendizado. Primeiro de tudo, é importante destacar que Jesus é o grande mestre, que Jesus é o maior educador da humanidade, que Jesus é um espírito perfeito, é um espírito puro, que está lá na Escala Espírita, publicada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, lá na questão de número 100, que Jesus é o nosso governador espiritual. É que todo o seu trabalho educacional, todos os seus ensinos, sempre respeitaram a pessoa do ser humano, sempre tiveram um viés espiritual e, como base, o amor. Só para adiantarmos um pouquinho esse conceito de amor, trazendo para nós informação que, na verdade, é dos espíritos superiores e que se encontra lá no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, podemos aqui dizer que o amor é o maior dos sentimentos. E deixo aqui o convite para que você leia os textos lá do capítulo 11, que são dos itens 8 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que procure também, procure nos dicionários, procure na internet a definição de sentimento e também de sentimentos, no plural, para que possamos, então, desenvolver mais esta conversa no nosso próximo programa. Eu aguardo a sua participação. Não deixe de enviar a sua mensagem, que, aliás, você pode fazer agora, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Web Rádio Cristo Consolador. Só colocar aí na busca para poder fazer a sua participação, ok? Aliás, você está nos assistindo, já fez a busca e está aí nos acompanhando. Então, na próxima semana, próximo programa, nós vamos, então, descobrir o que é o amor, como aplicá-lo na família e na escola, na educação das crianças, dos espíritos reencarnados, e também o que é sentimento e o que são sentimentos. Mas tudo isso é para o próximo programa, porque agora é a hora de desdobrarmos a sequência do Sermão da Montanha. E hoje, seguindo o Evangelho de Mateus,
nós vamos destacar nos versículos 43 a 48 do seu capítulo 5. Vamos a eles, então, para podermos situar o nosso tema, que vai lidar com a proposta de Jesus de amarmos não apenas aqueles que nos amam, mas amarmos também os nossos inimigos. Vamos, então, ao Evangelho de Mateus. Abrindo aspas. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz levantar-se seu sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fechando aspas, então, acabamos aqui de destacar os versículos 43 a 48 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Vamos passar a palavra ao nosso querido e saudoso Richard Simonetti, que no seu livro A Voz do Monte faz os seguintes comentários. Que aqui são destaques dos comentários de Richard Simonetti. Temos aqui o mais importante momento do Evangelho, quando Jesus, investindo-se da autoridade de mensageiro, mestre e sábio, oferece à humanidade a revelação do amor, a mais marcante manifestação da presença de Deus no universo. Emissário do Pai Celestial, mostra uma concepção nova e surpreendente para a época de Deus. Não mais o Senhor inflexível, que aniquila seus inimigos impiedosamente e se vinga até a quarta geração daqueles que o ofendem, mas o Deus Pai, que ama infinitamente seus filhos, sem preferências, sem favoritismos, determinando que todos recebam das mesmas dádivas da natureza, mesmo os desobedientes, mesmo os que se comprometem com o mal, considerados imaturos ou enfermos, que, a seu tempo, retornarão aos caminhos retos, disciplinados por essas leis. Mestre Supremo nos ensina com clareza meridiana que retribuir com o bem ao bem que nos fazem não é virtude, mas simples obrigação. Até os publicanos, execrados pelos judeus por serem cobradores de impostos, colaboracionistas a serviço da dominação romana, faziam isso. Seria o mesmo que saudar apenas os irmãos de fé, elementar manifestação de educação, cumprida pelos próprios gentios, povos considerados bárbaros pelo judaísmo, porque não professavam suas crenças. Jesus demonstrou que a virtude começa quando, superando formalismos e discriminações, somos capazes de sentir na pessoa do semelhante, seja qual for sua posição social, racial, cultural, moral ou religiosa, um filho de Deus acima de tudo, ao qual nos compete respeitar e considerar. Bom, mas Richard Simonetti, no seu livro A Voz do Monte, ele continua a fazer considerações sobre esta passagem de Jesus nos solicitando amarmos os nossos inimigos. E comenta o seguinte, abrindo aspas: não há fórmulas milagrosas capazes de instalar o bem na terra, enquanto o homem não se modificar. E ninguém modificará a ninguém
senão entrando em seu coração. E isso só se faz com amor. Quando houver suficiente número de pessoas capazes de amar o semelhante, edificando-o com incansáveis exemplos de virtude, o mal será definitivamente banido de nosso planeta. Esta é a grande revolução iniciada por Jesus. Uma revolução que pede gente dispostas a usar armas diferentes, que se chamam compreensão, tolerância, renúncia, dedicação, bondade, com a mesma constância com que o sol se levanta sobre bons e maus, e a chuva cai sobre justos e injustos. Preconizando o amor em imagens simples, ao alcance de qualquer inteligência, Jesus nos oferece uma orientação segura, no sentido de pautarmos nossas ações por valores íntimos de autenticidade e discernimento, sem jamais nos deixarmos arrastar pelas circunstâncias ou por tendências inferiores, antes sempre perseverantes em dádivas como a natureza, para que possamos colher o melhor. Bem, nós trouxemos então para nossas reflexões Richard Simonetti no seu livro A Voz do Monte, no capítulo em que ele estuda esta questão da necessidade de amarmos não apenas aqueles que nos amam ou que já são nossos amigos ou que professam a nossa mesma fé religiosa, mas de amarmos inclusive os inimigos, que à luz do Espiritismo nada mais são do que nossos irmãos e irmãs em desequilíbrio, enfermos da alma, mas que perante a lei divina haverão de conseguir o equilíbrio e haverão um dia de caminhar também no bem e no amor. Mas nossas reflexões continuam, mas agora com outro autor espírita, nosso também querido e saudoso Rodolfo Carigares. Ele possui o livro O Sermão da Montanha. E nessa obra, ele faz uns comentários bem interessantes e que nos levam a boas reflexões. Diz então o nosso Rodolfo Carigares, vamos abrir aspas, o texto agora é dele. Se já nos custa tanto amar os nossos amigos, se é com sacrifício que renunciamos a alguma satisfação ou vantagem pessoal em favor deles, como amar os inimigos e onde encontrar forças para retribuir o mal pelo bem, orando pelos que nos perseguem e caluniam? Para muitos, perdoar aos inimigos for uma fraqueza, ou mesmo covardia indigna de si. O desejo de vingança é como um bálsamo aos seus sentimentos ofendidos. E, quando não conseguem realizá-lo, guardam um ressentimento que lhes perturba a existência toda. O máximo que outros concedem aos seus inimigos, aos quais não querem ver mais nem pintados de ouro, é o esquecimento dos agravos recebidos. Quase sempre, porém, esse esquecimento é apenas aparente, pois, ao saberem-nos vítimas de qualquer infelicidade, gozam com isso e até comentam: bem feito, receberam o que mereciam. Assim, aquelas recomendações do mestre parecem realmente absurdas e inexequíveis. No entanto, encerram profundíssima ciência e constituem-se a mais alta filosofia prática da vida. Como se sabe, e aí estão os psicólogos, os psiquiatras, os psicoterapeutas para confirmá-lo, a cólera, a malquerença, o ódio, o rancor e os pensamentos de vingança são forças negativas que destroçam o equilíbrio mental, espiritual
e até mesmo físico de quem as alimenta, mandando para o cemitério diariamente milhares de pessoas, fornecendo grande percentagem de clientes para manicômios, hospitais de doenças nervosas, etc., e transformando inúmeros lares em verdadeiros infernos. Quem alimenta ódio contra os inimigos e procura pagar-lhes mal com mal, inflige a si mesmo, com essa atitude, danos sempre maiores do que lhes pode causar. Belíssimas palavras de Rodolfo Caligares no livro O Sermão da Montanha. Realmente, quantos de nós achamos que perdoar as ofensas, amar a um suposto inimigo, é algo acima das nossas forças, que seria para os fracos. Mas não, é o contrário, é para os fortes, moralmente falando, de conseguir retribuir o mal com o bem, fazendo diferente do que a maioria faz. Agora, fazendo de coração. Não adianta fingir, porque Deus sabe. E após a morte, a lei divina vai nos cobrar. O nosso Rodolfo Caligares encerra seus comentários com as seguintes palavras, abrindo aspas. Tratemos, pois, de aprender essa preciosa lição do sábio mestre, esforçando-nos por ver naqueles que agem mal para conosco, não inimigos, aos quais devemos esmagar ou eliminar, mas sim infelizes analfabetos espirituais que ainda não sabem o que fazem. E, por isso mesmo, mais se recomendo a nossa piedade e as nossas orações. A grande vantagem de não devolvermos as pedras que nos sejam atiradas pelos nossos desafetos está em que os despojaremos de suas armas, frustrando-lhes novos ataques, além de granjearmos a simpatia das criaturas de bem e atrairmos para nós e a nossa casa bênçãos amancheias. C. Além de não revidarmos os que nos malqueiram e nos ofendam, fomos capazes de tratá-los fraternalmente, procurando conquistá-los com bondade, de sorte que se tornem nossos amigos, então, agora e aqui mesmo, teremos ganho o reino dos céus, porque a paz e a alegria permanecerão para sempre em nossos corações. Fechando aspas, e nós temos que dizer que o nosso querido Rodolfo Caligares tem razão. Perdoar, saber lidar fraternalmente com o inimigo é conquistar o reino dos céus, porque é uma conquista espiritual íntima de sempre retribuir o mal que nos façam com o bem. E isso realmente desarma o inimigo. E é o que Jesus nos solicita nesse seu ensino, que está no Sermão da Montanha, quando ele nos pede para não amarmos simplesmente os nossos amigos, aqueles que nos amam, mas amarmos também aos nossos inimigos, perdoando as ofensas e amando-os, tentando recuperá-los. Portanto, esquecer do mal e semeando o bem. Essa é a grande lição que nosso Mestre Jesus nos trouxe, lição que revolucionou a educação, a nossa visão sobre a vida, porque à sua época considerava-se que inimigo era inimigo, e acabou. E Jesus vai dizer, não, o que rege o universo, o que rege a vida é a lei de amor. E em nome dessa lei, precisamos fazer todos os esforços para aprendermos a
nos amar acima das pessoas e das circunstâncias. Nós vamos continuar esse estudo sobre o conteúdo do Sermão da Montanha no próximo programa, e já fica aqui o convite para você estar conosco. E enquanto você aproveita agora para digitar e enviar através do YouTube ou do Facebook o seu comentário ou a sua pergunta, nós vamos nos preparar para dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso, esse apóstolo do Evangelho. E hoje nós vamos dar sequência àquela reunião feita na igreja de Antioquia entre Simão Pedro, que havia vindo de Jerusalém, e Paulo e Barnabé, sobre as questões judaicas, as questões do judaísmo e o cristianismo. E, se você vai recordar, no último programa, nós fomos até o ponto em que Simão Pedro retorna para Jerusalém com o encargo de organizar uma assembleia entre os principais lá da Casa do Caminho e os principais da igreja de Antioquia. Entre eles, Paulo de Tarso e Barnabé. Então, nós vamos ver o que vai acontecer agora, porque Paulo, com seus companheiros, se põe a caminho de Jerusalém. Nós vamos, então, acompanhar aqui o roteiro do que foi preparado pelo nosso querido Rui Kremer, na obra que estamos agora mostrando aqui na tela, Paulo, um homem em Cristo, livro que é lançado, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Diz então o nosso Rui Kremer: cerca de 4 meses após o pedido de Paulo, chegaram emissários trazendo a ansiosamente esperada convocação para a Assembleia Apostólica de Jerusalém. Ajudado por Barnabé, Paulo tomou as providências cabíveis e, dentro de poucos dias, ambos partiam para a Judéia, acompanhados pelo jovem Tito e mais 2 irmãos. Este Tito, oriundo do paganismo, e não obstante contar, por esta época, 20 anos incompletos, era um dos pilares da comunidade antioquena. Desde que chegara de Tarso, Paulo afeiçoara-se ao jovem, e este correspondeu plenamente à atenção que lhe era tributada. Ele seria, com o correr do tempo, fiel colaborador de Paulo, que lhe atribuiria várias e delicadas missões. Ensinara-lhe a arte de tecelagem, e quando Paulo estava fora, Tito ocupava-se da sua oficina. A viagem do pequeno grupo foi vagarosa, pois fizeram escala em muitas aldeias, nas quais eram feitos anúncios da Boa Nova. Em chegando a Jerusalém, onde foram efusivamente recebidos por Pedro e João, tiveram oportunidade de verificar que o antigo caminho ampliara suas instalações com novos e modestos pavilhões, a fim de atender à demanda de serviços exigidos pela comunidade. Daí a pouco, Tiago e outros irmãos vinham receber e saudar os recém-chegados. Paulo analisou a figura do apóstolo que representava as pretensões do judaísmo. Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, desenha-lhe o retrato. O filho de Alfeu aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Ali estava a sustentação do judeu-cristianismo. Tiago tinha logrado aliar amor de Jesus, fidelidade à lei e vida ascética. Seu cabelo descia em longas madeixas, como de hábito entre os que, como ele, fizeram um voto de nazirato, ou seja, o de consagração a Deus por toda a vida.
Nunca uma gota de azeite ungiu seu corpo, nem jamais chegou à sua cabeça uma tesoura. Abstinha-se de carne, não usava sandálias ou roupas de lã, vestindo apenas tecidos de linho. Tiago virara um mito em Jerusalém. Alcunhavam-no de o justo, ou defesa do povo. Dizia-se que não necessitava mais do que levantar os braços para que um milagre acontecesse. Passava, como o profeta Jeremias, os dias do templo, a fim de fazer penitência pelo povo e afastar Jerusalém do castigo que a ameaçava. Ninguém se atrevia a atacá-lo, nem os fariseus, nem os saduceus, nem os judeus rigoristas ou liberais, nem mesmo Herodes Agripa I arriscou-se a tanto. Ao redor deste homem se formou um centro religioso fanaticamente conservador e obstinado ao extremo. No próprio foco do judeu-cristianismo, ia se resolver o grande dualismo. Paulo iria colocar a questão no recinto sombrio e pesado da Assembleia. Muito bem, estamos vendo então os primeiros acontecimentos que vão dar origem a essa Assembleia. E Emmanuel, assim como aqui Rui Kremer, ressalta então a figura de Tiago, que defendia o judaísmo e considerava que o cristianismo nada mais era do que uma vertente do judaísmo. Nós estamos recebendo aqui a mensagem aqui do Manuel Emílio. Maravilha ouvir esta programação espírita. Parabéns aos nossos irmãos que nos ajudam muito com tanto amor. Um abraço a você, Manuel. Obrigado aí pela sua mensagem. Vamos então continuar para saber o que aconteceu agora nessa assembleia realizada lá em Jerusalém, na Casa do Caminho. O judaísmo, como todas as religiões baseadas em castas ou raças, estava abafado por práticas destinadas a separar o crente do resto do mundo. E Paulo de Tarso se batia contra isso no cristianismo. 3 razões impediam o judaísmo de ser uma religião universal: a circuncisão, a proibição dos casamentos mistos, ou seja, entre pessoas de fé diferente, e a questão dos alimentos permitidos ou proibidos. Esse era o grande embate, porque Tiago e outros queriam que todos aqueles não judeus que se convertessem ao evangelho tivessem que seguir essas práticas judaicas. Paulo era radicalmente contra isso. Muito bem. Vamos ver, então, o que vai acontecer aqui. A ação de Paulo e Barnabé na Anatólia tinha posto essas questões à luz do dia. Paulo, com sua extrema coragem, vai enfrentar um grave problema de frente, como médico que empunha o bisturi para sarjar um tumor. Ali estavam eles, no centro mesmo de decisão, um dos momentos mais difíceis da história cristã, para desfazer o que parecia a Paulo um grande equívoco. Há cerca de 18 anos da crucificação de Jesus, sua doutrina iria enfrentar um tremendo obstáculo. Na primeira noite das discussões preparatórias, a Paulo foi dado observar os novos cooperadores da igreja, que lhe causaram uma impressão desfavorável, mais parecendo sinedritas na sua posição hierárquica e convencional, como diz Emmanuel. Logo de início, um incidente veio provocar o primeiro grande aborrecimento: a comitiva de Antioquia, da qual fazia parte Tito, pagão e incircunciso. Foi feita interpelação sobre Tito e solicitada sua retirada do recinto, por não ser circuncidado e, em consequência,
não haver cumprido os preceitos judaicos. Paulo apelou para Pedro, que, entre dois fogos, assumiu posição conciliadora, solicitando fosse Tito circuncidado no dia seguinte, para mais livremente participar dos debates com a inspiração que ele, Pedro, também conhecia. A Assembleia não chegou logo a qualquer conclusão. Em meio aos debates, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, alude a alguns despautérios, como, entre outros, dizer-se que os gentios eram o gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Mas foi em conversa particular, da qual participaram Pedro, João, Barnabé e Paulo, que se chegou a um consenso, a um entendimento razoável. Pedro convenceu Paulo, que estava visivelmente contrariado com a circuncisão de Tito, a não reagir, a fim de que fossem abertos os caminhos para a aprovação dos pontos fundamentais de interesse dos gentios. Cedia-se um capricho para alcançar resultados favoráveis. Paulo acedeu a contragosto. Neste contato privado dos principais apóstolos, ficou assegurada, por um lado, a adesão de Pedro às teses de Paulo. Desta longa entrevista, da qual Emmanuel nos dá um formoso resumo, ficou acertada uma coleta entre os gentios para que a igreja de Jerusalém pudesse assistir a seus necessitados. No dia imediato, Tito foi circuncidado, sob a orientação de Tiago e a íntima repulsa do Tarsense. As assembleias noturnas prosseguiram por uma semana. Durante todo este tempo, Paulo aprendeu a admirar a tolerância e o poder de resistência de Pedro, que, já no termo da semana de trabalho, pediu finalmente a palavra e fez o discurso, cujos pontos básicos estão no capítulo 15, versículos 7 a 11 dos Atos dos Apóstolos. A palavra de Simão caiu como água fria no calor das opiniões. Paulo exultou. Tiago não conseguiu vencer o seu desapontamento, já que Pedro finalizara sua comovida oração afirmando desnecessária a circuncisão entre os gentios. Paulo e Barnabé falaram após a oração de Pedro, reforçando o pedido de independência para os pagãos, sobretudo no que se refere à circuncisão. As observações judiciosas de Pedro, que haviam calado fundo na Assembleia, e os inspirados argumentos dos emissários antioquenos levaram a Assembleia unanimemente contra a circuncisão. Tiago, que se viu só, pediu a palavra. Elogiou a inspiração dos companheiros, mas pediu que se acrescentassem 3 recomendações aos gentios: fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes sufocadas ou carnes ensanguentadas. Fora removido o obstáculo principal, e sem cisões nem anátemas, Paulo estava feliz. Triunfar em seu propósito de levar a Antioquia e a gentilidade à dispensa da odiosa exigência. No dia subsequente, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as decisões em documento próprio. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta como prova das deliberações, e isto a pedido de Paulo, interessado em mostrar aos gentios a comprovação de sua liberalidade no Evangelho. Pedro estimulou Paulo a fazer nova missão entre os gentios, oferecendo-lhe a colaboração de 2 ótimos companheiros. Seus nomes eram Silas e Barsabás, amigos da gentilidade, de princípios liberais, e que entravam de quando em quando em choque com Tiago. Paulo aceitou o oferecimento com júbilo, pois forte simpatia o ligara a Silas,
desde o instante em que se conheceram. Os membros da comunidade antioquena ainda permaneceram por 3 dias em Jerusalém, tempo que Barnabé dedicou a justo repouso no lar de sua irmã Maria Marcos. Paulo permaneceu na igreja, estudando a situação futura em companhia dos 2 novos colaboradores. Emmanuel lembra a reclusão deliberada de Paulo para não entrar em contato com os cenários vivos de seu passado tumultuado e não gerar animosidades e reações na cidade de Jerusalém. Finalmente, tudo tendo ficado ajustado em clima de muita harmonia e entendimento, os visitantes, enriquecidos com a companhia de Silas, Barsabás e João Marcos, partiram para a comunidade de origem, ou seja, a cidade de Antioquia. A presença de João Marcos era a pedido de sua genitora, que solicitara nova tentativa de adaptação do filho ao serviço evangélico. Chegados ao destino, em meio às demonstrações de legítima alegria e das efusões de gratidão dos gentios, Paulo e Barnabé deram início ao planejamento da nova missão. E aqui nós vamos ter um problema sério ocorrido entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar para essa nova viagem seu sobrinho, João Marcos. Mas Paulo, pela experiência da primeira viagem, em que João Marcos, que era ainda um adolescente dos seus 16 anos, que tinha solicitado para retornar, Paulo, então, disse a Barnabé que não aceitava levar João Marcos, que João Marcos não estava ainda preparado. Por sua vez, Barnabé disse a Paulo que só faria viagem com João Marcos. E se João Marcos não poderia ir, ele, Barnabé, não iria. Houve, portanto, uma cisão, uma discussão, um distanciamento nesse momento entre Paulo de Tarso e Barnabé. Mas Paulo, inspirado pelos amigos espirituais, ele mesmo conseguiu fazer a conciliação, sugerindo então que Barnabé pegasse João Marcos e os dois fizessem a viagem a Chipre para fazer a pregação do Evangelho. Chipre já tinha recebido, em parte, naquela primeira viagem, a palavra deles sobre o Evangelho, e algumas comunidades já estavam ali instaladas, comunidades cristãs. Barnabé, então, aceita essa sugestão de Paulo e vai, então, fazer a viagem até Chipre com João Marcos. Por sua vez, Paulo de Tarso resolve, então, fazer a viagem ele mesmo, levando, então, com ele Silas, sendo que Barsabás e Tito ficariam na igreja de Antioquia. Isso vai fazer com que, segundo o que nós temos nos Atos dos Apóstolos, e também segundo referência de Emmanuel no seu livro Paulo e Estevão, isso vai fazer com que Paulo de Tarso e Barnabé nunca mais estivessem juntos nas viagens de pregação do Evangelho. Sempre foram grandes amigos, trocaram correspondências, estiveram juntos mais de uma vez na igreja de Antioquia, mas nunca mais viajaram efetivamente juntos. Quanto a João Marcos, ele vai se tornar nada mais, nada menos do que o apóstolo Marcos, esse mesmo, o evangelista, o que escreveu o Evangelho segundo Marcos. É ele mesmo. E Paulo, nas suas cartas ou epístolas, vai fazer elogiosas referências a João Marcos depois do decorrer dos anos. Bem, paramos por aqui.
porque agora nós vamos conhecer a próxima viagem de Paulo no próximo programa. E já deixamos aqui o convite para que você nos acompanhe na vida e obra de Paulo de Tarso, que foi espalhando o Evangelho a então mundo conhecido do Império Romano, tanto no Oriente quanto no Ocidente. História simplesmente maravilhosa. E para encerrarmos o programa, nós temos aqui uma pergunta que nos foi enviada pela Renata Veras, que é da cidade de São Paulo. E ela pergunta: muitas pessoas são tocadas em suas almas pelos ensinos de Jesus, mas não conseguem sustentar-se na vida com o Cristo. O que fazer para estar sempre com Jesus? Renata, a sua pergunta realmente é de relevância, importante, porque muitas vezes, ao lermos os evangelhos, ou termos contato com o evangelho através do espiritismo, nós nos sentimos tocados, enlevados por aquelas doces melodias dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Mas não é fácil sustentar isso no dia a dia, nos embates da existência humana, porque somos imperfeitos e nossa humanidade ainda se caracteriza também pelas imperfeições. Daí porque estamos num mundo de categoria de expiações e provas. Mas isso não significa que seja impossível. O que precisamos fazer é desenvolver cada vez mais as virtudes. Ou seja, cada vez mais sermos pacientes, tolerantes, compreensivos, operosos, humildes, caridosos. É isso que precisamos fazer. Porque desenvolver virtudes é estar com Jesus. Utilizar a oração tanto para reforçar as nossas forças, a nossa fé, mas também para envolver os outros no bem e no amor. É isso que precisamos fazer em todas as circunstâncias da existência humana. No início, com dificuldade, sem nenhuma dúvida, mas na sequência, utilizando a força de vontade, que é um potencial divino que nos pertence, nós vamos superando esses desafios humanos e, nas mais diversas ocasiões, nas mais diversas circunstâncias, seja com quem for, nós vamos conseguir, então, colocar sempre em prática o Evangelho, estarmos com Jesus. E lembremos, quando a situação está um pouco difícil, lembremos o que Jesus faria no meu lugar, o que eu devo fazer como discípulo, como seguidor de Jesus, o que o Evangelho me pede. Se agirmos assim, conseguiremos, então, estar com Jesus Cristo o tempo todo e pelo resto da nossa vida imortal. Bem, estamos chegando ao final do nosso O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, trazendo as histórias e os ensinos do Evangelho, sempre através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. A todos que nos acompanharam, desejamos paz nos corações, bênçãos de luz e amor, e que estejamos sempre com Jesus, construindo a paz e a justiça, o bem e o amor na nossa humanidade, para que mais cedo do que imaginamos, possamos sair do planeta de expiações e provas para o mundo de regeneração com a predominância do bem. Um grande abraço a você. Até a próxima quinta-feira, neste nosso encontro em torno do Evangelho e do Espiritismo.